faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Falamos ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo nessas eleições. Nos últimos dias, estiveram aqui Capitão Contar, do PRTB, Eduardo Riedel, do PSDB, Gisele Marques, do PT e ontem, conforme as regras, apresentamos uma reportagem sobre o candidato do PCO, Magno de Souza, que aguarda julgamento do recurso contra indeferimento da candidatura. Participa comigo aqui na bancada do Jornal CBN Campo Grande a jornalista Lígia Sábica, diretora de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos. Nós estamos aí há 11 dias das eleições e o Grupo RCN tem um compromisso de levar informação para quase 800 mil eleitores aptos a votar nos municípios de abrangência das nossas emissoras. Isso representa quase 40% do eleitorado do Estado. E pelo sorteio, hoje é a vez de conversarmos com o candidato André Putinelli, do MDB. Bem-vindo, candidato. O senhor é o 5º entrevistado dessa rodada. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia, Anderson. Bom dia, Geliel. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, André Putinelli, 74 anos. O senhor tem dupla cidadania, nasceu na Itália, se eu não vou errar a pronúncia, em Viareggio, como o senhor fala, na Toscana. O senhor veio para o Brasil ainda na infância, né, aos 5 anos de idade. 7 meses. 7 meses? 7 meses. Eu sabia que era assim pequenininho, mas achei que era aos 5 anos. E começou a sua carreira no município de Fátima do Sul, pouco depois de se formar médico, né? O senhor é casado, tem 3 filhos, filiado ao MDB desde 1979. O senhor nunca mudou de partido, né? E esse foi o ano aí que começou a história também de Mato Grosso do Sul, né? Bom, o senhor veio a ser governador por 2 mandatos consecutivos. Antes, foi secretário estadual de saúde na década de 80, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal, cargo que o senhor renunciou para daí assumir a prefeitura, disputar as eleições para a prefeitura. O senhor ganhou e foi reeleito prefeito de Campo Grande. E agora, novamente, disputa aí a gestão do Estado. E eu começo querendo saber, candidato... Lígia, desculpe te interromper, só um minutinho, a gente vai fazer uma troca de microfone aí, porque a gente recebeu a informação de que não estão te ouvindo bem. Então é rapidinho, a gente já troca. Vamos lá. Será que eu vou precisar voltar? Ou deu para entender o que eu falei? E agora, melhorou o áudio? Preciso retomar um pouquinho a história política do candidato ou deu para ouvir? Só a pergunta? Então vamos lá. Eu começo aí querendo saber. O partido do senhor, o MDB, foi o partido que mais tempo governou Mato Grosso do Sul. Nós, inclusive, colocamos no ar há poucos dias uma reportagem. A gente está contando aí a história dos partidos políticos. E nestes mais de 40 anos de história do Estado, o MDB ficou pelo menos uns 20 anos aí na administração do Estado. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer que ainda não foi realizado, que o MDB ou o senhor não conseguiu implantar no Estado? Eu me apresento como médico e ex-secretário de saúde e quero trabalhar pelo Estado de Mato Grosso do Sul com a garra e a vontade de iniciarmos um novo ciclo de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul. Eu relembro que nós somos o governador que mais quilômetros de asfaltos fez. 3.662, 2005 asfaltos novos e 1.657 quilômetros de recapeamentos. Foi o governador que fez mais casas, 74 mil casas, 61 mil entregues e 13 mil em contratos assinados com recursos para sermos o governador que mais unidades habitacionais construiu. Para atendermos à educação, nós queremos relembrar que em nosso tempo
de governo, o IDEB de Mato Grosso do Sul foi muito superior à média nacional. E, infelizmente, nos dias de hoje, o IDEB de Mato Grosso do Sul, o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, está inferior à média nacional. O que o senhor faria para aumentar esse IDEB? Qual seria aí a ação prática para isso ocorrer de forma rápida num mandato de 4 anos? Inicialmente, valorização salarial e profissional dos que trabalham na educação, sejam especialistas ou professores do magistério ou os administrativos. Melhoria das condições das escolas para que elas possam, com a digitalização, com a informatização, terem melhores condições atuais com as modernidades existentes hoje para que as crianças aprendam mais. Além disso, conseguirmos fazer com que as associações de pais e mestres participem e o cuidado com a família para que governo, criança, pais e sociedade possamos fazer da escola a segunda casa para a nossa criançada aprender mais. O senhor falou agora há pouco sobre asfalto, né? Foi o governo que mais pavimentou estradas no estado. O senhor fala na sua campanha que o senhor pretende desenvolver o estado por vários eixos e várias ações e promover esse desenvolvimento também a partir da construção de novas estradas vicinais, estaduais, interligando vários municípios, produtores. Nesse momento, não seria mais viável promover melhorias nas atuais estradas, substituir pontes de madeira por pontes de concreto e daí sim partir para novas estradas? Está em nosso programa. Recuperarmos as estradas que estão mal, fazermos a troca de todas as pontes, sejam estradas vicinais ou estaduais, as pontes de madeira para pontes de concreto, e para isso o Fundersul, que é um fundo criado no governo do Zeca e continuado e constitucionalizado hoje, tem muito recurso para fazermos isso. Seria um estado totalmente asfaltado, então? Nós teríamos Não digo isso. As prioridades seriam aquelas estradas, fossem vicinais ou estaduais, que incorporassem novas áreas à produção, seriam as prioridades. E nós queremos inovar, convidando o Sindicato Patronal Rural para que cada município tenha um representante no Conselho de Administração do Fundersul, para que se verifique e participem governo e iniciativa privada, através do Sindicato Patronal Rural, de ver onde seriam destinados os recursos do Fundersul. Bom, já que a gente está falando aí dessa infraestrutura, eu não teria como não lhe perguntar em relação àquela ponte de concreto que ganhou fama nacional quando ela caiu no efeito dominó. Lá no Rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna, foi uma ponte que foi construída no seu mandato, e 4 anos depois essa ponte veio abaixo por problemas nas cabeceiras dessa ponte. O que esperar dessas novas construções, das novas pontes, para que esse tipo de falha não ocorra? A ponte sobre o Rio Santo Antônio ficou bloqueada com uma chuva intensa, as tabocas tamparam a passagem da água. E aí a água erodiu nas cabeceiras das pontes. Muito bem. Foram tentar recuperar e, atabalhoadamente, a máquina, o trator de esteira que estava tentando pôr recurso, rompeu os tensores que seguravam e escoravam a parede. Então, por erro técnico de quem não sabia... De manutenção, o senhor fala? Não de manutenção. Não limparam o leito do córrego. A taboca tampou. Certo. A água correu ao lado. E quando veio a enxurrada, levou tudo? Erodiu a ponte, erodiu a cabeceira. Aí foram colocar em pleno domingo, embaixo de chuva, e o trator de esteira rompeu os cabos que seguravam a ponte. O trator de esteira desceu e romperam os cabos. Isso ficou comprovado na perícia. Então, a ponte foi bem construída, foi erro na tentativa de consertar, por desleixo na manutenção, não limpando o leito do rio. Porque isso é um desperdício, né, de dinheiro público. Uma obra dessa, o senhor que tem todos os números na cabeça, Isso. Qual o valor de uma ponte como essa hoje para se construir? Eu não me recordo quanto seria, mas você calcula que ela pudesse ficar em torno de 2 milhões de reais. Mas eu volto a frisar. Quem foi tentar arrumar pelo desleixo de não limpeza do leito, quando foi colocar terra no buraco, na cabeceira,
entrou com o trator de esteira e rompeu os cabos de aço Certo. que seguravam a parede. Aí ela desceu O efeito e ao dominó. descer foi o efeito dominó. Ficou comprovado com perícia isso. Então a ponte foi bem construída. Todas as outras pontes são no mesmo sistema de construção e não caíram. Caiu essa porque não deram a manutenção. O governo municipal, o governo estadual não quer entrar nesse mérito. Certo. A posteriori, não limparam o leito do rio e extravasou, comendo a cabeceira da ponte. Esclarecido. Nós temos aí perguntas dos nossos correspondentes. Isso, temos sim. Vamos começar pelo Nestor Júnior, então, lá de Aparecida do Tabuado. Muito bom dia, Dani. Bom dia, Lígia, amigos da Rádio CBN. Bom dia, candidato doutor André Putinelli. Candidato, eu tenho acompanhado os debates e entrevistas entre os candidatos. O senhor tem falado bastante em desenvolvimento sustentável no Mato Grosso do Sul. No seu plano de governo, o senhor cita 6 eixos de atuação. Gostaria que o senhor explicasse que eixos são esses e como promover o desenvolvimento sustentável a partir de cada um deles. Nestor Júnior, de Aparecida do Tabuado, para a Rádio CBN Campo Grande. Nestor, bom dia. Os nossos 6 eixos são o seguinte: desenvolvimento, que abrange 2 outros eixos. Desenvolvimento através da construção de estradas, para que incorporemos áreas à produção. Desenvolvimento sustentável, com licenças ambientais, sem predação do meio ambiente. Além disso, o desenvolvimento tem um segundo eixo, que é a construção civil, que gera muito emprego e dá teto para as nossas crianças. Daí, porque no nosso governo anterior, nós procuramos construir muitas casas. Além desses 2 eixos, nós temos o eixo da segurança pública. Nós temos que cuidar. Segurança na faixa de fronteira é de um jeito, em Campo Grande é de outra maneira. Então, nós temos que fazer parceria com o governo federal, governos municipais que tenham guarda metropolitana na faixa de fronteira e o Estado, para que nós possamos dar uma sensação de segurança, e não só sensação, uma segurança maior. Desenvolvimento é turismo, nós temos que investir muito em turismo, e não é só bonito, que tem aptidões de belezas naturais para ser considerado a 15ª vez sucessivamente o melhor destino ecoturístico do país. Nós temos outros 15, 20 municípios que têm. Alcinópolis tem as inscrições rupestres em cavernas. Jardim, Guia Lopes, Bodoquena tem as mesmas belezas naturais que Bonito. Coxim tem a Cachoeira das Palmeiras, tem o turismo da pesca. Corumbá e Ladário, o turismo da pesca. Três Lagoas e Brasilândia, naquele lago formado, a pesca ao tucunaré pode ser um eixo turístico. Além disso, nós temos que desenvolver com ambiente sustentável. Temos 3 biomas: Mata Atlântica, Cerrado e o nosso Pantanal, que está 87% preservado. Então, nós temos compromisso de preservarmos. E quando incorporarmos novas áreas à produção para desenvolver, nós temos que, com as modernas técnicas, produzir mais no mesmo espaço, para que não desmatemos mais, para que nós possamos reflorestar a mata ciliar de todas as cabeceiras dos nossos rios, para que nós possamos recuperar os mananciais. Isso é desenvolvimento sustentável. Além do outro eixo da ação social, que eu divido em 3. Ação social é saúde, ação social é educação, ação social é assistência social. E a cada um desses eixos tem o seu capítulo próprio. Então, desenvolvimento sustentável é fazermos como nós no Mato Grosso do Sul inovamos: agricultura, floresta e pecuária. Nós que descobrimos essa tríade para que melhor produzamos em menor área. O plantio direto, para que nós possamos manter a umidade no solo, não degradarmos o solo, não desnutrirmos o solo. E com as modernas técnicas da agricultura científica de hoje, nós podemos produzir mais, como o Mato Grosso do Sul tem mostrado ao mundo, que em menor área produz muito mais por uma produtividade aumentada pela tecnologia implantada no campo. Ao longo de muitos anos, os produtores rurais reclamavam, não só os produtores, mas os empreendedores que precisavam de licenças ambientais para se instalar no Estado, da demora de liberação dessas licenças, né? Como é que o senhor trataria isso numa futura gestão?
O engenheiro tem um prazo para construir um prédio, um médico tem um prazo para dizer se precisa de cirurgia ou não. No IMASUL haverão prazos para a obtenção das licenças, sejam licenças prévias, licenças de instalação ou licenças de operação. Não se pode ter 2 anos para a liberação de uma licença de limpeza de pasto por ineficiência do poder público. Eu instituirei prazos que sejam elásticos o suficiente, mas que sejam compreensíveis e melhor do que isso, que façam que o desenvolvimento seja rápido, com preservação. Haverá prazos no IMASUL. Não cumpriu o prazo, alguém vai responder. O senhor falou aí da questão de turismo. E o senhor é um homem de grandes obras, é um idealizador, a gente sabe disso, já deixou um legado grande para o Estado. Mas em relação, por exemplo, à ferrovia, né? Na sua gestão como prefeito em Campo Grande, o senhor foi o homem que, inclusive, tirou os trilhos que causavam muitos acidentes no centro da cidade, e isso foi desviado para fora. Mas nós não temos uma ferrovia em Mato Grosso do Sul voltada para o turismo, para o transporte de passageiros, como temos em outros países desenvolvidos. O Brasil não tem essa cultura ainda, né? Esse investimento grande nisso. Algumas grandes capitais têm, mas com um transporte muito deficiente. O senhor acha que é possível fazer uma interligação, começar a promover isso em Mato Grosso do Sul? Porque para o transporte de cargas já está em andamento, licitação, o governo federal já está cuidando disso. Nós temos estudo, Lígia, de que para recuperarmos a ferrovia existente, de Corumbá até Bauru, nós necessitaríamos 3 anos de trabalho e 4 bilhões de reais seriam suficientes para fazer com que a atual ferrovia pudesse voltar e não andar numa velocidade dos trens de 12, 15 km por hora e andar sim a 60, 70 km por hora. Esses recursos viriam da onde? Não, precisam disso de recursos, estudo. Aí temos que ver. Bom, ainda consertando o ramal também de Campo Grande a Ponta Porã. Estudos existem para que, se nós recuperarmos essa ferrovia, e temos que encetar esforços, Estado, governo federal e principalmente iniciativa privada, porque as ferrovias funcionam quando você tem o que transportar por muito tempo. E nós temos a possibilidade de transportarmos os minérios, nós temos a oportunidade de transportarmos a celulose, portanto, existe viabilidade econômico-financeira na ferrovia. Se nós recuperarmos essa ferrovia, conseguindo fazer uma engenharia econômica financeira nisso, nós teremos recuperado um grande modal importante para o desenvolvimento do nosso Estado. E também está em licitação já aquele projeto inicial que, quando eu entrei no governo em 2007, dizíamos era importante uma ferrovia de Porto Murtinho a Maracaju, Maracaju a Dourados, Dourados Mundo Novo, Cascavel, Guarapuava, para que nós adentrássemos ao Paraná. Essa ferrovia precisa nova, não tem que construir, custaria 20 bilhões de reais e demoraria 10 anos para ser construída. Então nós temos que entrar com o processo de tentativa de recuperação da velha ferrovia, que em 3 anos se faria, tem que enfiar a iniciativa privada nisso, buscar os investidores do mundo, garantindo-lhes que tenha frete permanente por longos anos e quantidade de transporte bastante. Mas não é só o modal ferroviário. Nós temos o modal hidroviário, que com a batimetria toda estabelecida ao longo de Cáceres até a Foz, nós saibamos onde são os pontos que precisam ser dragados. Esse estudo já existe. Mas não foi liberado, né? Não foi liberado, mas esses atavismos, essas, digamos, burrices, vamos preservar o meio ambiente. Vamos dragar o rio Paraguai. Não há predação nenhuma ao meio ambiente em dragando-o. Bom, nós temos um modal aeroportuário. Eu deixei um projeto feito que o aeroporto de Campo Grande poderia se tornar, com a execução da 3ª pista, paralela à existente, um aeroporto internacional de cargas. E quando o prefeito, aquela área que eu comprei de 70 hectares, ali no Porto Seco atual, poderia ter um modal
aeroportuário, Aeroporto Internacional de Cargas de Campo Grande, hidrovia, ferrovia e rodovia. Caso eleito, o senhor vai tentar implantar isso? Vamos, nós havíamos já deixado a semente da outra vez. Quem que atrapalhou? A Infraero. Eu deixei escrito, assinado por mim, que eu destinaria 280 e poucos hectares atrás do Aeroporto Internacional de Campo Grande para ampliá-lo, para que a pista de 2.400 metros pudesse ser estendida a 3.000 metros, uma terceira pista lateral e a pista central serviria de taxiamento. E aí nós Esse teríamos... projeto chegou a ser amplamente divulgado na época. E nós assinamos. O que a Infraero fez? Eu não podia destinar a área, senão seria taxado como incúria administrativa. Se a Infraero me escrevesse, tal dia fazemos a pedra fundamental, e desse um cronograma por escrito, porque tem fé pública, o poder público, a Infraero até hoje não escreveu. Então, aí é uma questão de entrar num apoio político com o governo federal, né? Sem dúvida. Caso o senhor eleito governador novamente, caso o presidente da República seja um adversário, como é que o senhor vai convencê-lo a colocar isso em prática? Se lá atrás já não convenceu. Eu só peguei adversários. Quando eu era prefeito, eu não apoiei o Fernando Henrique, ele era o presidente, eu fui prefeito de Campo Grande e não deixei de fazendo projetos competentes, bem consubstanciados e tendo o apoio da bancada federal. Temos que unir todos, os 8 federais, os 3 senadores, o governador, o prefeito, o vice-governador, o vice-prefeito, para que juntos pleiteemos aquilo que é de direito nosso. Tem que fazer bons projetos. Eu fui adversário do Lula e nem por isso eu deixei de receber os recursos pelos projetos que nós levamos. E lembram que eu chamava a Dilma de fada madrinha? Porque ela nunca negou para Mato Grosso do Sul projetos importantes e ela destinou recursos aqui. Então a gente tem que fazer justiça. Eu fui adversário da Dilma e conseguimos muitos recursos lá. Então não se pode negar o que é evidente. Então eu sempre fui adversário e sempre conseguimos obter. Eu quero agradecer ao apoio da bancada. Os 8 federais e os 3 senadores, não me importava o partido, sempre se uniram nos pleitos para Campo Grande quando eu prefeito e sempre se uniram nos pleitos para o governo do estado quando eu governador. Bom, falando ainda desse assunto, a gente vai chamar agora a pergunta da Ana Cristina Santos, vinda lá da região leste do estado. Olá, candidato, bom dia. Aqui é Ana Cristina Santos, de Três Lagoas. E eu gostaria de saber se, caso eleito, Três Lagoas pode continuar contando com o apoio do senhor, porque hoje o atual prefeito, ele é do PSDB, apoia outro candidato. E a gente sabe que aqui na cidade também algumas lideranças do seu partido, do MDB, não apoiam a candidatura do senhor, inclusive vereadores na Câmara da cidade. Como que fica essa situação? Se o senhor for eleito, o senhor vai apoiar os municípios, as prefeituras que hoje apoiam outros candidatos ou não? Passado a eleição, o senhor vai governar para os 79 municípios do estado? Bom dia, Ana Cristina. É um prazer revê-la, a minha amiga lá de Três Lagoas. Eu não vou governar para o prefeito, eu vou governar para o povo que é governado por um prefeito. Eu quero relembrar que nós fizemos a variante ferroviária em Três Lagoas e retiramos os trilhos de lá. Fizemos mais de 5.000 unidades habitacionais. Construímos escolas, informatizamos todas as escolas e é claro que nós vamos governar para todos. Se o prefeito não me apoia, por sinal, o prefeito não me deixou nem entrar na prefeitura o dia que eu fui lá. É um direito que ele tem, mas nem por isso eu vou deixar de atender Três Lagoas, como eu sempre atendi e vou atender. E a todos os municípios do estado, é lógico, aos 79 municípios. São 79 filhos que eu terei quando chegar ao governo. Vem uma pergunta agora de Ponta Porã, ali na região de fronteira. Candidato, sou o Carlos Monfort, aqui de Ponta Porã, da região de fronteira. Quando o senhor deixou o governo no seu segundo mandato, eu me recordo que o senhor disse que deixava várias coisas que tinha planejado e não conseguiu fazer, né? Em termos de infraestrutura, aqui para a região de fronteira, o que o senhor pretende, em sendo eleito, realizar e tirar do papel aquilo que o senhor não conseguiu completar nos seus 8 anos de governo no Mato Grosso do Sul?
Bom dia, Monforte. Eu quero lembrar a Sul Fronteira. Nós conseguimos executar de Ponta Porã até Aral Moreira. A Sul Fronteira é uma estrada internacional entre o Paraguai e o Brasil que precisava de recursos federais e o Moca foi um excelente parlamentar como senador destinando recursos a ela. Além disso, nós idealizamos um anel viário para desvio de tráfego do centro da cidade de Ponta Porã e nós deixamos construídas as 3 pontes de concreto no trajeto disso. Quero lembrar que todas essas obras sempre foram consideradas obras em continuidade, porque, como preceitua a lei, eu deixei os recursos financeiros para cada obra em cada rubrica orçamentária. Portanto, o Parque dos Hervais, nos 7 hectares, que o então prefeito da época, Caiate, nos destinou, nós fizemos o melhor parque de lazer dos finais de semana em Ponta Porã, que 3 a 4 mil pessoas todos os finais de semana estão lá dentro. Construímos 1.515 casas em Ponta Porã. Nós fizemos asfalto dentro da cidade. Nós destinamos, em convênio ao prefeito, na época, 2 milhões de reais para executar. E essas obras que ficaram para serem continuadas, todas elas, as obras do governo do estado, tinham recursos já depositados, porque são obras em continuidade, e no último ano do meu mandato a lei determina que assim seja. Portanto, os tribunais, quando foram verificar, as contas do André Putinelli foram aprovadas sem ressalvas, porque o que eu estou falando é o que realmente aconteceu. Candidato, aproveitando essa deixa, então, de dinheiro que foi deixado para a conclusão de obras, o que a gente viu, por exemplo, no Aquário do Pantanal. O aquário levou 11 anos para ser construído, né? E o dinheiro não foi suficiente. Precisou-se de mais dinheiro. O que houve? Que falha ocorreu aí? O governo que me sucedeu, apesar de ter recebido aditivo de prazo e aditivo financeiro para terminar a obra, que eu fiz, inclusive, por lei específica. Mandei uma lei para a Assembleia e coloquei lá. Como o aquário precisa de mais de 4 meses, se 420 homens que estão trabalhando lá continuarem a trabalhar, nós terminaremos. E deixei depositado 34.261.000 reais para terminar o aquário. E ele custaria 176 milhões. Isso ficou comprovado nos documentos. Inicial, ele era em torno de 80 e poucos 84 milhões, o edifício, o prédio. Certo. Aí os equipamentos, outro tanto. E aí o sistema de suporte à vida, que é o sistema que precisa de qualidade de água, de refrigeração da água, de temperatura, de cuidados. 3 licitações, então. O prédio, 84. Os equipamentos, outro tanto. E o sistema de suporte à vida, a soma de todos totalizava 176 milhões, comprovado por documentos e depositado. Aí, por birra ou por qual motivo, não sei, porque ficou comprovado documentalmente que não tinha nenhuma irregularidade. E, por birra, eu não sei por que, não continuaram. Aí ficaram. Aí gastaram mais. A quem deveria ser imputada a incúria administrativa do desperdício de dinheiro a posteriori por birra não ter sido terminado? Bom, o senhor acha que hoje o aquário está cumprindo com a missão a qual o senhor pensou lá atrás? Nós pensamos o aquário para divulgarmos Mato Grosso ao mundo. O bioparque, como queiram chamá-lo, o Aquário do Pantanal, apelidado pelo povo, não tem jeito de mudarem o que o povo pensa, ainda não está terminado. Ainda falta biosfera para ser executada, ainda falta algumas coisas, ainda precisa mais povoamento dos peixes. Então, ele está quase no término de como foi por nós idealizado, mas ainda falta alguma coisa. O Aquário do Pantanal fará nos apropriarmos da grife Pantanal. Fará Mato Grosso ser conhecido no mundo inteiro. Trará recursos para Campo Grande, para o estado de Mato Grosso do Sul. As universidades farão integração e nós teremos, como é chamado inicialmente, CEPRIC, Centro de Estudos da Ictiofauna Pantaneira, conhecido no mundo inteiro.
nós nos apropriaremos da grife Pantanal e nos tornaremos conhecidos no mundo. Vai gerar emprego, vem gente para cá, vai gente gastar, vai ter restaurante, vai ter turismo, vai ter posto de gasolina. Você não acha que isso está demorando demais para acontecer? Isso já não deveria estar, a gente já deveria estar tendo esse lucro aí de uma obra como essa? Tem que, Lígia, tem que perguntar para o governo posterior. Eu deixei em lei colocado. Em 4 meses termina. Deixei a grana para em 4 meses concluir. Se tivessem mantido 420 homens trabalhando. Não mantiveram, tem que perguntar para o sucessor. Continuamos com as nossas perguntas dos correspondentes. Agora, ali da região de fronteira, vem a pergunta de Corumbá. Bom dia, candidato. Aqui é Rodolfo César, de Corumbá. Eu gostaria de saber que planos o senhor tem na questão de fortalecimento da segurança pública para essas regiões de fronteira, falando até, por exemplo, aqui com relação a Corumbá, onde, por mais que ainda a Polícia Militar é um batalhão, ainda há uma carência de efetivo para fazer a segurança nessa região, principalmente dando atendimento não só para o policiamento ostensivo, como também para ações de apoio, como da Receita Federal, no posto Esdras, bem como nas vias vicinais aqui da região de Corumbá. Bom dia, Rodolfo. Um abraço aos amigos corumbaenses. Nós temos 17 mil presos no sistema de reclusão em nosso Mato Grosso do Sul. 12 mil são presos de crimes federais e conexos. E o governo federal não participa de R$1 da manutenção desses presos. A obrigação de lei seria dele construir presídios federais para manter os 12 mil presos, que são da tutela de crimes federais e conexos. Nós tentamos e, em final de nosso governo, nós tínhamos de tanto irmos ao governo federal, cobrando a obrigatoriedade deles de manterem os seus presos, que fizessem convênio conosco. Não se vai resolver o sistema de segurança do nosso Estado se não houver integração do governo federal, do governo estadual e nas cidades onde tem guarda metropolitana, unir-se todos os órgãos, portanto, município, Estado e União, juntos para darmos mais segurança. O que pertine ao governo do Estado, nós faremos através de parceria com os municípios, vídeo monitoramento para que tenhamos mais segurança, nós melhoraremos as viaturas, nós daremos novos coletes de prova de bala que estão com os coletes vencidos, nós não deixaremos faltar gasolina para as viaturas, isso é da nossa parte. Mas se não houver integração. Eu quero lembrar que o Exército Brasileiro faz 2 excelentes operações no nosso estado. A Operação Ágata e a Operação Boiadeiro. Mas são operações pontuais. O que eles gastam nessas operações pontuais, unindo aos recursos do estado e aos dos municípios, poderia ter uma atividade um pouco mais perene, um pouco mais contínua, para que nós pudéssemos dar segurança. De fato, de Ladário, Corumbá e um pedacinho de Porto Murtinho, que faz fronteira com Bolívia, e depois de Porto Murtinho, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã, Mundo Novo, lá no Cone Sul, com a fronteira com o Paraguai, se não houver uma parceria total, governo federal, governo estadual e alguns governos municipais que têm guarda metropolitana, e juntarmos os nossos esforços de recursos humanos e de recursos financeiros, não se resolve. Eu quero resolver. Vou atrás do governo federal para que ele cumpra a sua parte, que é manter esses 12 mil presos federais às custas deles. A marmita quem compra é o Estado, para os 12 mil presos federais. Portanto, o governo federal tem que assumir a sua responsabilidade também, seja quem for o presidente. Vem a pergunta agora de Maracaju. Bom dia, Vanessa Bodinho, eu falo de Maracaju, que é a região centro-oeste aqui do estado. Candidato, em suas propostas de governo, entre tantas, o senhor cita a recuperação educacional, um atraso que teria sido provocado em razão da pandemia da Covid-19. Nós viemos aí com um cenário difícil
em razão da pandemia, e este ano muitas escolas retomaram aí as aulas presenciais, inclusive com alunos do 3º, 4º e do 5º ano apresentando sérias dificuldades em ler e escrever. Isso também acontece aqui em Maracaju. Alunos que passarão aí logo mais para as séries futuras do Ensino Fundamental 2, levando essa lacuna. Como resolver isso? Vanessa, quero lembrar que, apesar da pandemia, teve estados que o índice do IDEB foi superior à média nacional. Infelizmente, o nosso estado, com pandemia, não seguiu e não conseguiu alcançar outros estados. Aqui a nossa média do IDEB estadual é menor do que a média nacional. O que nós temos que fazer é uma parceria. Ao governo estadual cabe o ensino médio, ao governo municipal cabe o ensino fundamental. Mas é lógico que temos que começar desde as séries iniciais. O governo do estado, apesar de não ter em tese legal a obrigatoriedade do ensino fundamental, ajudar lá. Eu disse que para termos uma educação de qualidade nós temos que incentivar, valorizar salarial e profissionalmente o grupo do magistério, que são os professores e especialistas, o grupo dos administrativos. Depois termos as edificações condizentes, não com temperatura adequada, com a aeração suficiente, para que possa o aluno ter conforto para poder estudar. Estimular os alunos. Tiraram os prêmios das escolas que eu dava. Ao primeiro lugar eu dava um notebook, ao segundo lugar eu dava um tablet, ao terceiro lugar eu dava uma bicicleta. Tiraram. É um estímulo para a criançada estudar, é um estímulo a mais. E mais, nós temos uma ideia de abrirmos as escolas à comunidade nos finais de semana para que haja uma interação dos pais e dos mestres e da sociedade dentro da nossa escola. Como recuperar? Intensivamente. Escola em período integral verdadeiramente. 4 horas matinais de ensinamento e mais horas à tarde de ensinamento. Não só de jogos, não só de lazer, para que nós possamos recuperar. Termos internet, a dificuldade civil, por exemplo, que muitas famílias que estavam em casa, como é que atingiriam se não tinham possibilidade de ter internet para terem um aprendizado à distância? Então, são ações que o Estado terá que fazer em parceria com os municípios para que, desde o ensino fundamental, nós cuidemos de tudo. Sem esquecer do ensino universitário, porque é lá que se formam os cérebros. Então, a participação das universidades se faz importante. E eu quero lembrar que a nossa UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, para orgulho nosso, é uma belíssima universidade. Agora, desculpe, eu vou seguir nessa linha ainda, antes da sua pergunta. Candidato, saindo da educação, indo para a saúde, que nós não tratamos de saúde aqui ainda. O senhor é médico. Esse é um dos grandes gargalos no Brasil inteiro, né? A saúde pública, as pessoas ficam em longas filas, exames são demorados, as doenças se agravam, faltam programas de prevenção na saúde básica. O que o senhor faria, o que o senhor mudaria, se caso eleito? Quando fui secretário de saúde em 1983 e 84, a obrigação do secretário e da Secretaria de Saúde do Estado, pela divisão que existia, era cuidarmos da medicina preventiva. Depois uniram-se os ministérios e as secretarias estaduais de saúde passaram a cuidar da saúde como um todo. Nós temos que investir em vacinação, temos que ter em todos os estados brasileiros e no nosso, Mato Grosso do Sul, nós teremos. Nós temos baixa hoje a adesão, né? A vacinação está aí, a gente tem divulgado que as mães não estão, por exemplo, levando as crianças para tomar a vacina da polio. Existe a Carteira Nacional de Imunizações, a Carteira Nacional de Vacinação. Tem que ter sanções. Não levou o filho para a escola, tem que ter alguma sanção. Se você vacinar, hoje nós temos vacina contra a meningite, não tínhamos. Hoje temos vacina contra a hepatite A e B, não tínhamos. Hoje nós temos vacina contra a Covid, não sabíamos o que era Covid, além de todas aquelas outras vacinas. Se você vacinar e se você ensinar na escola educação em saúde e ensinar higiene, você evita 80% das doenças. Aí sobram as doenças da idade, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o diabetes, a arteriosclerose, entupimento das artérias, infarto,
e as doenças dos cânceres. Que Muito hoje bem. tem se agravado por falta de infraestrutura na saúde pública. Aí que eu quero dizer. Em 83 e 84, quando fui secretário de saúde, eu fiz a regionalização da saúde, que é diferente dessa. Hoje existem macro-regiões, micro-regiões. Geograficamente, nós, naquela época, dissemos 12 cidades, para onde vinham os doentes. Por exemplo, Amambai, Jardim, Paranaíba, Coxim, Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, 12 regiões. Para essas regiões, Amambai, quem que vinha para Amambai? Aral Moreira, Coronel Sapucaí. Então você tinha que resolver o que poderia resolver em Amambai, não em Campo Grande. Como é que um camarada que pifou o rim tem que fazer hemodiálise, vem de Porto Murtinho para cá 3 vezes por semana? Ou morre num acidente que bate, ou ele piora durante a estada. Então você tem que atender lá em Jardim. Então você tem que ter equipamentos modernos hoje, como ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia de alta resolutividade, mamografia e raio-x de alta potência lá. Ah, mas como é que vai esses aparelhões fazer lá? Públicos, aparelhos públicos. Então o governo do estado compra e coloca lá em Jardim. Coloca lá em Amambai. E esses aparelhos é o técnico que faz o exame. Treino técnico. Em 3 meses, um técnico sabe fazer bem esses exames. Aqui na de imagem, aqui na Santa Casa, quem faz os exames são os técnicos. Então, o prefeito, o governo do estado compra esses aparelhos. Põe lá em Jardim, põe lá em Amambai. O prefeito paga os 4 técnicos para cada aparelho funcionar. E por telemedicina, você põe na tela, ó, pessoal aí de Jardim, essa mamografia dessa senhora tem um nódulo calcificado, não tem vascularização excessiva, não é câncer de segurança. Não precisa vir fazer mamografia aqui. Portanto, é parceria. O governo do estado compra os aparelhos, que é a questão mais cara, e o prefeito paga os técnicos. Candidato, nosso tempo está no final. A Dani tem uma última pergunta para o senhor. Temos Vamos lá, aí Dani. 30 segundinhos, mas é um nome que o senhor vai dizer. No caso, a gente recebeu aqui uma pergunta, o seguinte: as pesquisas apontam o senhor em primeiro lugar e um provável segundo turno. Então a pergunta é: quem seria o seu candidato para disputar, o seu candidato preferido para disputar o segundo turno? Uma pergunta política. São todos adversários, não tenho candidato preferido. Quem vier, nós enfrentaremos com educação, com ética, mostrando propostas. Nenhum deles é inimigo. Todos são adversários. Eu deles e eles de mim. Portanto, não tenho preferência para quem venha no segundo turno. Vou depender de ideias, debates, e vou propor isso e vamos comparar. Uma mensagem aí para o seu eleitor para a gente finalizar. Quero agradecer o carinho e o respeito que a população de Mato Grosso do Sul tem nos recebido em todos os municípios por onde andamos. E dizer, vamos com tranquilidade às urnas no dia 2 de outubro, o horário é das 7 da manhã às 4 da tarde, e se eu merecer o seu voto, quero tê-lo para trabalhar, construindo juntos, você e eu, você e nós, poder público municipal, poder público estadual e a sociedade, um Mato Grosso do Sul melhor. Candidato, muito obrigada pela sua participação. E amanhã, nosso entrevistado, de acordo com o sorteio, será o candidato do PSOL, Adonis Marcos. Na sexta-feira, será a vez de Marquinhos Trade, do PSD. E na semana que vem, fecharemos a rodada com a candidata Rose Modesto, do União Brasil. Nós encerramos aqui a nossa transmissão simultânea de rádio e TV do Grupo RCN. Grupo RCN Eleições 2022. CBN Eleições 2022.